Eu nunca tinha usado um tabuleiro Ouija até os meus 20 e poucos anos. Nunca me interessei por esse tipo de coisa, mas meu amigo George estava brevemente envolvido com uma garota chamada Amante, que gostava desse tipo de atividade. Ela era fã de explorar lugares abandonados e supostamente assombrados. Um dia, ele me convidou para ir com eles e a amiga dela a uma casa abandonada que supostamente era assombrada, a cerca de meia hora de carro. Ele me garantiu que a amiga era bonita para me convencer a ir. Como eu não tinha nada para fazer naquela noite, aceitei, sabendo que estaríamos fazendo isso tarde da noite. Eu já tinha conhecido a Amante uma vez, mas não conhecia a amiga dela. Carly tinha cabelos vermelhos, piercing no nariz e uma tatuagem na manga do braço direito. A Amante já tinha estado nessa casa antes e disse que havia muita atividade lá. Um termo que eu nunca tinha ouvido antes, mas obviamente consegui entender o que ela queria dizer. Sorri um pouco quando ela disse isso, porque, honestamente, achei engraçado. Eu mesmo não acreditava no paranormal, então achei um pouco cômico. A Amante trouxe uma bolsa grande durante a viagem e perguntei o que tinha dentro. Foi quando ela tirou uma caixa de Ouija e depois uma vela. George disse: "Essa é a surpresa." Aparentemente, a surpresa de Amante para George era que usaríamos um tabuleiro Ouija nessa casa abandonada. Vou ser sincero, aquilo não me parecia muito divertido, mas estava ali pela aventura. Amante indicou a George onde estacionar quando chegamos perto. Era uma rua muito escura, sem postes de luz, com um campo aberto de um lado e árvores do outro. A entrada da casa estava fechada com um portão, então tivemos que caminhar a partir dali. Passamos por uma área arborizada que nos levou ao quintal da casa. Amante nos levou até a janela dos fundos, por onde ela tinha entrado da última vez. Era um pouco alta, então tivemos que ajudar as garotas a subir e depois subimos nós mesmos. Exploramos a casa por um tempo. Todos os móveis ainda estavam lá, mas tudo estava em ruínas. A casa provavelmente não era habitada há décadas. Eu não me assusto facilmente, mas tenho que admitir que estar lá dentro à noite era muito sinistro. Provavelmente seria aterrorizante estar sozinho. O silêncio era absoluto, exceto pelos nossos passos nos assoalhos rangentes. Havia alguns retratos antigos pendurados na parede. Pareciam ter sido tirados nos anos 50, o que me fez questionar a idade da casa e a história por trás dela. Provavelmente o casal que vivia ali morreu e não havia mais familiares para reivindicar a casa. Amante preparou o tabuleiro no chão e acendeu 2 velas. Eu podia perceber que ela estava realmente envolvida com aquilo. Ela assumiu a liderança, fazendo uma série de perguntas espirituais. No início, o indicador do tabuleiro não se movia, mesmo enquanto ela perguntava se havia alguém ali, se alguém podia ouvir, etc. Eventualmente, ele começou a soletrar a palavra "Olá". Olhei para George, que também estava surpreso, mas as garotas estavam sérias e até disseram para pararmos de rir, por respeito. Parei de sorrir e fiz uma expressão séria. Amante perguntou qual era o nome do espírito, e o indicador se moveu lentamente pelo tabuleiro para soletrar o nome Gregory. Em seguida, ela perguntou há quanto tempo ele estava morto, e o indicador se moveu novamente para soletrar 30 anos. Eu não acreditava em nada daquilo por um segundo. Sabia que Amante e Carly estavam fazendo aquilo. A sessão continuou por algum tempo, e nós continuamos jogando junto até que ouvimos um estrondo enorme vindo do andar de cima da casa. Todos nós nos assustamos e soltamos o indicador do tabuleiro. George perguntou se havia alguém lá em cima, e Amante insistiu que poderia ser Gregory. Colocaram suas mãos de volta no indicador e perguntaram a Gregory se ele tinha feito aquele barulho. Assistimos enquanto o indicador se movia para a palavra sim. Nesse ponto, George e eu estávamos convencidos de que as garotas estavam nos pregando uma peça e que elas tinham alguém lá em cima tentando nos assustar. Não havia como negar que aqueles sons eram de passos. George e eu concordamos em subir as escadas e verificar, esperando encontrar alguém tentando nos pregar uma peça. As garotas continuavam dizendo para voltarmos para baixo, mas ignoramos e subimos os degraus, extremamente silenciosos. Entramos na primeira porta aberta que encontramos. Era um quarto.
Todos os móveis e tudo no quarto estavam extremamente deteriorados, e havia uma porta bem no canto do quarto, provavelmente um armário, que estava entreaberta. Cochichamos um para o outro que achávamos ter ouvido algo vindo de dentro. Coloquei o dedo sobre os lábios para pedir silêncio e ficamos ouvindo. Foi quando ouvimos claramente uma respiração atrás da porta. Nós dois saímos rapidamente do quarto. Descemos correndo, esperando encontrar as garotas ainda na sala de estar. Mas elas tinham desaparecido. As velas e o tabuleiro Ouija, tudo estava lá. Apenas havia escuridão na casa agora. George tentou ligar para o celular diamante várias vezes, mas ia direto para a caixa postal. Parecia que algo havia bloqueado. Não encontramos nenhum sinal das garotas em lugar nenhum. Entramos rapidamente no carro e dirigimos para casa. George nunca mais teve notícias daquela garota. Eles só saíram juntos 2 vezes e ele não sabia onde ela morava, ou qualquer informação sobre ela. Nós criamos nossa própria teoria maluca de que elas estavam tentando nos aprisionar de alguma forma. E os passos que ouvimos no andar de cima eram de alguém conhecido delas. Também é possível que elas nunca tenham saído da casa e estivessem se escondendo em algum lugar lá dentro. Os mais supersticiosos poderiam acreditar que realmente conversamos com o espírito naquela noite e que algo mais sobrenatural estava acontecendo, mas pessoalmente, eu prefiro tentar acreditar que exista alguma explicação lógica para tudo isso.